Boa noite a todos. Nós vamos apresentar sobre a análise da taxa de desemprego nos primeiros trimestres de 2018 a 2021 no território brasileiro. O trabalho é composto por mim, Marcela Tutora, pela Francine, Larissa, Rafaela e Terezinha. O resumo do trabalho. De acordo com os dados do IBGE, entre os primeiros trimestres dos anos de 2018 a 2021, é possível analisarmos um aumento no número de pessoas desempregadas no país, sendo o primeiro trimestre de 2021 um ano com maior índice de desempregos. Dessa forma, com base na análise dos dados, é possível fazermos uma previsão sobre a possível taxa de desemprego no país no primeiro trimestre de 2022, sendo as palavras-chave desemprego, desocupação e economia. E fazendo a introdução do nosso trabalho, que se refere à análise da taxa de desemprego no Brasil, considerando os valores dos primeiros trimestres de 2018 a 2021 entre as faixas etárias de 14 a 60 anos ou mais, a partir dos dados expostos pelo IBGE, a fim de visualizar o aumento ou a queda da taxa ao longo dos anos citados, como também realizar uma previsão de valores para 2022. Portanto, foi possível identificar que as taxas de desemprego permanecem elevadas desde os cidadãos brasileiros de 14 até 60 anos ou mais. Bom, a questão-chave é a análise da taxa de desemprego entre os jovens de 14 a 60 anos ou mais nos anos de 2018 a 2021 e as previsões para o primeiro trimestre do ano de 2022, de acordo com os dados divulgados pelo IBGE. Metodologia. Esta pesquisa é epidemiológica, que tem como caráter empírico, pois é baseada na coleta de dados e quantificação sobre o desemprego que ocorre dentro da população brasileira, nos primeiros trimestres de 2018 a 2021. A pesquisa requer um estudo de pessoas, determinando decisões sobre um grupo específico. A abordagem do problema ocorre de forma quantitativa e descritiva, com fins estatísticos probabilísticos para análise. Nessa perspectiva, os dados são coletados através de entrevistas realizadas em domicílios únicos, nesse caso por unidades da federação e grandes regiões. A Pesquisa Nacional por Amostra em Domicílios, PNAD, garante o cálculo desse evento. Coleta. A coleta de dados ocorreu por meio de alguns critérios. Primeiramente, foi designado o âmbito de pesquisa, nesse caso, domicílio. Entretanto, foram excluídos especificamente nas seguintes condições: pessoas moradas em embaixadas, consulados e legações. O objeto para essa tarefa foram pessoas, mediante as relações de mercado de trabalho. Toda a coleta foi realizada em território nacional. A técnica de coleta utilizada foi CAP, entrevista pessoal assistida por computador. O resultado final consta em dados de amostragem probabilísticas. Bem, agora a gente vai analisar dois gráficos. O primeiro gráfico, ele se trata da taxa de desemprego nos primeiros trimestres dos anos de 2018 até 2021. Nesse gráfico, a gente consegue tirar duas informações importantíssimas. A primeira é a relação de faixa etária e taxa de desemprego. Aqui percebe-se que quanto mais jovem a faixa etária, maior a taxa de desemprego. O segundo dado importante a tirar desse gráfico é entender e perceber que em 2021 a taxa de desemprego ela foi elevada, ela foi a maior em todas as faixas etárias. Já no segundo gráfico, a gente consegue perceber uma possível taxa de desemprego para o primeiro trimestre de 2022. Aqui a gente percebe que a relação de faixa etária e taxa de desemprego permanece a mesma, ou seja, faixas etárias mais jovens permanecem com maior taxa de desemprego. Em comparativo ao ano anterior, a gente consegue perceber que as taxas de desemprego elas permanecem elevadas em todas as faixas etárias. Bom, na interpretação de uso, os anos de 2018 e 2020 mantiveram seus índices estáveis, sem alterações significativas. Os dados possuíam taxas significativamente altas se comparada com os anos anteriores, mas manteve a estabilidade, obtendo uma pequena redução no ano de 2019. No ano de 2021, é possível visualizar o aumento significativo em todas as idades, em especial as faixas etárias de 14 a 17 anos. As previsões para 2022 apresentaram uma pequena redução nas taxas de desemprego em todas as faixas etárias, porém, os índices ainda se mantêm elevados.
Desdobramentos futuros. O aumento da taxa de desemprego no Brasil pode estar relacionado ao impacto da política econômica no país, bem como a pandemia da Covid-19, afetando cada vez mais o mercado de trabalho, isto é, gerando altas taxas de desemprego entre jovens de 14 a 60 anos ou mais. Logo, é possível ampliarmos a análise para o primeiro trimestre de 2022, onde, a partir dos dados coletados e do tratamento dos mesmos, podemos formular algumas expectativas para tal. Sendo assim, ao observarmos o último trimestre de 2021, onde o índice da taxa de desemprego tem a tendência de aumentar, notou-se que o mesmo pode ocorrer no próximo ano, ou seja, no primeiro trimestre de 2022, é possível que o índice de desemprego se mantenha elevado no Brasil. Aqui constam nossas referências. Muito obrigada a todos pela atenção.